Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Beats. E o dia de hoje promete muita poesia. Está aqui comigo hoje o professor, poeta e escritor Matheus Antunes. Matheus, muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e a recepção também. Estou tudo bem à vontade de falar aqui do meu trabalho, da minha poesia. Gente, olha a mesa. Coloquei a câmera 1 para a gente ver. Olha a mesa dele. Quantos escritos, que riqueza que a gente trouxe aqui hoje. Essa caixa guarda muita memória, né, Matheus? É uma caixa muito especial. Não a caixa em si, mas o que tem dentro dela, porque a caixa é reciclada. Eu vou mudando a caixa desde os meus 12 anos ali que eu comecei a ter esse costume de guardar os poemas amassadinhos ou mesmo dobrados dentro de uma caixa de sapato. E eu fui trocando a caixa vai acabando com o tempo. Vira cama de gato também, os gatos adoram uma caixa. E aí eu já... Você tem gatos? Hoje eu tenho 3, mas meus anteriores que se foram, eles já acabaram com poema, com caixa de sapato, com tudo. Então esse aqui é o que sobrou, são os sobreviventes. E quando você começou? Eu perdi alguns. Eu comecei a escrever... Comecei a escrever com... Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Beats. Com 8 aninhos, mas eu não escrevia poesia nem música, eu comecei escrevendo quadrinhos, né? Quando eu comecei o processo de alfabetização, meu pai tinha uma coleção de quadrinhos, né? Do Tio Patinhas, Disney, Turma da Mônica, e aí eu comecei a ler a partir de quadrinhos. Sim. E aí eu peguei, acho que um vício, eu lia até no escuro, antes de dormir, e ficava ali, virando noites. E aí eu comecei a fazer os meus quadrinhos com os amigos do meu irmão, assim, eu desenhava o meu irmão, desenhava E você gosta de desenhar? Hoje não, foi assim... Falar que eu gosto de desenhar, só que eu não desenho bem, né? Dá pra ver aqui em umas ilustrações aqui dos poemas, depois a gente mostra, que eu desenho bastante, desenho muito, mas o traço é péssimo, o traço assim, é bem caótico. E aí isso foi se desenvolvendo, com essa ideia, né, de criar histórias, foi desenvolvendo. Aí com 12 anos, eu sempre falo, os amigos do meu irmão, porque nessa época eu era bem sozinho. Não tinha muitos amigos mesmo, que eu não me dava bem na escola em relação a isso. Aí eles queriam montar uma banda. E eu queria me inserir na vida do meu irmão de alguma forma. E eu comecei a escrever a letra de algumas músicas, né? Que era mais puxado pro sertanejo. E aí isso começou ali com meus 11, 12 anos. Que eu comecei a escrever músicas. Mas com 13 anos, eu comecei a me considerar mais poeta do que compositor. E comecei a engajar, né, no rumo da poesia. E fui me desenvolvendo no ensino médio, me desenvolvendo na faculdade. E a vida, né? A vida também ajuda bastante. E aí tem alguns pontos que eu gostaria de passar, né, nessa nossa conversa sobre esse processo de desenvolvimento de compositor para poeta, ou mesmo de evolução enquanto escrita, sabe? Quero saber isso tudo, essa história toda. Então, café. o gibi do seu pai foi uma forma de te motivar você ter acesso a esses quadrinhos? Ou foi o seu próprio pai? Ou foi alguém que te inspirou você começar? A história dos quadrinhos foi o meu pai e, assim, eu precisava aprender a ler. Sim. Eu comecei a ler um pouco tarde, né? Deixa eu só mutar aqui. Tá. E eu precisava aprender a ler. E eu não tinha muito estímulo. Eu pegava aqueles livros não ilustrados, né? Com 8 aninhos e não queria. Sim. Eu lia bem, assim... Eu lia já, mas eu lia bem travando e tal, gaguejando. E aí, então, o quadrinho me ajudou a desenvolver a leitura. Comecei a ler vorazmente mesmo. 2, 4 quadrinhos por dia. E aí eu acho que eu peguei gosto pela leitura. Isso ajudou bastante, porque depois eu comecei a ler outras coisas. Li Três Mosqueteiros com 10 anos, comecei a ler as obras de Drummond com 13, as obras da Cecília Meirelles, aí eu fui pegando gosto pela leitura. Então a história do quadrinho é mais para falar como eu comecei a me desenvolver quanto leitor, e também como eu comecei a me interessar por essa ideia de criar histórias, inventar histórias. Mas o marco para mim, assim, que eu virei poeta, foi com meus 13 anos, por conta de uma professora. É sempre uma professora. Como elas influenciam, É né? incrível. E o nome dela é Helena Maria Cortez, né? Eu vou agradecer ela na minha tese de mestrado. E toda vez que eu participo de alguma coisa, eu mando pra ela no Facebook. É só lá que ela tá. E... Por quê? Vou contar um pouquinho a minha historinha com ela. Eu era um aluno com
com 13 anos que falava muito palavrão. Era muito metido. Por escrever, por ler, me achava superior aos outros coleguinhas, porque eles não liam, não tinha essa prática de ler. Mas é uma superioridade, não é? De certa forma, mas a vaidade, ela falava mais alto com 12 anos. E essa professora, ela pediu pra eu... Pediu não, ela me puniu por falar muito palavrão. Pediu pra eu escrever 1000 vezes não devo falar palavrão. E isso não funcionou. Mas a frase que me motivacionou a não falar mais palavrão em sala de aula... Engraçado. Foi, você é poeta, haja como tal. Aí eu fiquei assim, nossa, ela me chamou de poeta. E eu comecei a considerar essa ideia de ser poeta. E aí ela me trouxe alguns livros para ler. Né? Me trouxe livros do Drummond. E esses livros ela só me emprestou. E eu li, ela começou a trabalhar poesia em sala de aula. E eu comecei a gostar mais da ideia de ser poeta do que da ideia de ser compositor. Até porque nessa época aí eu sofri um pouquinho com... desilusões amorosas e parei de ouvir sertanejo. Eu rompi com sertanejo. A sofrência você tirou da sua vida. Tirei. E aí eu comecei a ouvir rock, comecei a ouvir Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Eu fui pra uma outra área. Hoje eu, adulto, a gente é mais eclético, mas nessa época eu ouvia só uma coisa. Então, essa foi eu gosto de dizer que essa foi a primeira chave da minha vida, né? Porque quando eu comecei a me interessar por poesia, daí não parou mais. Eu deixei de lado os quadrinhos, deixei de lado a mesma prosa. Eu comecei a ler somente poesia, comecei a me interessar por poesia. E aí, com 15 anos, quando eu entrei no ensino médio, já assim, me achando o poeta. E eu tinha uma cabecinha assim, 15 anos, que eu achava que eu era um dos poucos... quiçá da cidade, que escrevia. Eu não sabia que tinha uma academia Mato Grossense de Letras. Eu não sabia dos autores de Mato Grosso. Então, eu me achava muito, muito especial. Assim, especial não, me sentia único. Eu me chamava o poeta. E assim, dentro daquele núcleo pequeno da escola, eu estudei aqui do lado, no IFMT Campus Bela Vista. E lá eu me achava o maior poeta, o único. Mas enfim, cabecinha de 15 anos e tal. E eu sempre mostrava meus poemas para os professores. E cada professor dá aquela parte motivacional, a elogia mesmo que não esteja tão bom, fala para continuar. Só que uma professora não fez isso. Foi ela que me deu a chave para virar. Ai, que incrível. Ela chegou em mim e falou: não gostei desse seu poema. Meu Deus. Foi aquela quebra, caí do meu pedestal, que eu mesmo criei. Fiquei odiando ela por muito tempo, mas isso durou um dia. Porque eu já tô com raiva dela também. No outro dia ela me trouxe um livro. Já gostei dela. Que é a chave. Essa é a chave. A poesia lírica, livro do Salete. Mais importante do que o livro em si, eu já li esse livro umas 4, 5 vezes, várias vezes, sempre releio, e vou deixar com você. Essa é a chave que você vai entregar? Essa é a chave. Gente do céu, que honra. A chave tem que ser um livro. Porque o livro que vai contar a história da poesia, da arte das musas, toda a história, não vai me ensinar a escrever poesia. Não vai. Vai me fazer com que eu me interesse por melhorar, para aprender a poesia, estudar. Eu acho que foi nesse momento que eu virei também pesquisador. Foi quando eu comecei a me interessar nessa ideia de me aperfeiçoar. E aí eu entendi o que ela quis dizer. Não está bom, posso mais. Então ela foi a professora que me disse: você pode mais. Não a professora que falou: tá tudo bem, continue assim. Foi essa provocação que fez com que eu começasse a estudar poesia. Eu comecei a estudar tipos de rimas, comecei a ler mais poesia. É uma coisa engraçada, porque eu fazia curso técnico em química. Então você já imagina o ambiente que eu estava. Rodeado de colegas de exatas, professores de exatas. E eu estava lá mais interessado na poesia do que... na própria química. Nas ligações do Caborn, etc. Quando eu ia para a biblioteca, por exemplo, meus colegas estavam todos com aqueles livros gigantescos de química estudando, e eu estava lendo Fernando Pessoa, porque eu tinha acabado de descobrir Fernando Pessoa. E quando você descobre Fernando Pessoa, a sua vida para. Você tem que ficar pelo menos uns 2, 3 meses lendo todos os heterônimos, conhecendo os heterônimos, enfim. E aí era interessante, porque todo mundo estava preocupado com química. Eu estava tipo, meu Deus, não tem mais livro aqui nessa biblioteca para eu ler. Já tinha lido Drummond, já tinha lido Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, e eu ia devorando os livros. Né? E aí eu li depois de um tempo fui para a filosofia, e acho que isso vai influenciar um pouco nos meus poemas da época. Eu tive algumas fases assim de melancolia, a fase maldita do que eu falei antes da gravação do Baudelaire, mas sobretudo
eu falei muito de amores, aqueles amores de jovem, de ensino médio. Só que isso com o tempo vai amadurecendo. Quando eu chego na universidade, as coisas mudam. Eu começo a falar de temas mais sérios, de temas não mais importantes, mas temas mais sociais. Né? Que hoje é o meu foco. Hoje, quando eu vou parar para escrever, eu vou falar de temas sociais. E da química na universidade, você não seguiu a química, né? Não, Você não. fez letras com Fiz francês. E lá você começou a seguir o seu dom. Comecei a seguir meu... Né? Esqueceu meu a química caminho. orgânica, inorgânica. Larguei tudo de lado. Deixei o laboratório é o papel e a caneta. Mas isso se deu ali no ensino médio. Antes de eu chegar na universidade, eu preciso contar algumas coisinhas. No último ano, eu fiz um projeto com o professor Paulo César Pimentel, chamado Banco de Leitura. Né? O Banco de Leitura consistia em fazer leituras de literatura matogrossense. Gravar os poemas, gravar alguns trechos de conto, de romances e colocar no YouTube. Por isso, banco de leitura no duplo sentido. A gente gravava em um banco e a gente era um banco de dados de literatura matogrossense. Essa era a ideia do professor. Linda essa analogia, gostei. Paulo César, genial. A gente fez esse trabalho, fiquei pouco tempo, porque eu já estava formando, acho que eu fiquei uns 4 meses. Eu era bolsista, gravava. Só que para mim foi muito bom, porque a verba do projeto, compro vários livros de literatura matogrossense. Eu li todos os livros de literatura matogrossense. Aí eu conheci a Divanise Carbonieri, eu conheci o Eduardo Baon, conheci a Marta Coco, a Lucinda Persona, a Marília Beatriz, enfim. Um monte. O Luiz Renato. E conheci primeiro na leitura, depois conheci pessoalmente, né? Nos eventos de literatura, nos lançamentos de livro, na universidade. Né? A Divanise é professora da UFMT, o Aclise de Matos, professor na comunicação. E foi um momento interessante. Porque foi quando eu comecei a ver que não era bem assim. O mundo era muito maior do que eu imaginava ali com 15 aninhos, que eu pensava que eu era o único poeta, né? E aí eu comecei a enxergar um espaço para me inserir. Eu acho que eu me sentia tão solitário, eu falei, nossa... Não sou o único poeta. É melhor ainda não ser o único poeta, é muito melhor. Imagina se existisse só um poeta no mundo. Viver nesse coletivo, a gente se sente pertencido, né? Sim, esse pertencimento me ajudou bastante. Aí, claro, mais uma vez um professor me influenciando, Paulo César. A Andresa Moraes também. Só que a Andresa, ela também é uma professora que me deu mais uma chave. Né? Nessa linha de melhorar, ela me deu esse aqui. Versos, sons, ritmos. Norma Gonçalves está a leitura básica da letra, mas eu li isso aqui no ensino médio. Esse livro aqui vai falar de métrica, vai falar de figuras, tropos. Foi quando eu comecei a fazer meu laboratório de poesia. Que é a parte técnica. A parte técnica. Para ajudar nesse laboratório. Sim, quando eu comecei... Ok, eu já li o que é um soneto. Agora eu vou treinar soneto. Então eu tenho muitos sonetos que eu vou escrevendo. Aprendi a fazer métrica. Né? Aprendi a fazer haikai com meus 17, 18 anos, ali na parte de testagem mesmo, escrevendo. Primeiro eu acertava ali a métrica, depois tinha que acertar o sentido, porque às vezes eu escrevia qualquer coisa para acertar ali a métrica. Enfim. E era uma coisa mais manual, né? Hoje em dia, se eu colocar na inteligência artificial, ela fala para mim se a métrica está correta, Verdade. se está no haikai. Existem sites já, aplicativos que me ajudam com isso. Hoje tecnológico. Mas nessa época eu fazia manualmente. Então, né, esses 2 livros eu considero que são a chave. Ou cada um virou a chave que já existia antes dentro de mim. E aí eu comecei a me desenvolver. Quando eu chego na universidade, é aquele momento de descoberta, porque eu passei 4 anos ali, fiquei 4 anos no FMT, estudando química, estudando outras áreas que não a minha de concentração. E aí eu entro na letras, penso, cara, agora é o momento de eu brilhar, é o momento que eu vou realmente estudar tudo que eu quero estudar, tudo que me interessa, de ler o que me interessa. E eu sempre entrei já na universidade já focado nisso, cara, eu sou da poesia. Por mais que eu tente fugir disso, não adianta, eu vou pra poesia, vou estudar poesia, se for no mestrado, no doutorado, vai ser com poesia, né? Que história bonita, cara. Obrigado. Linda mesmo. E que bom, assim, quando a gente faz o que a gente gosta. E eu costumo falar assim, encontre um trabalho que você goste, que você nunca mais vai trabalhar na sua vida. E é exatamente isso, né? Isso. Quando você trabalha com seus alunos, você é professor do ensino médio, né? Uhum. Você tá ali se divertindo também. Tô. E passando toda a chave que você recebeu desses educadores,
você está passando para eles também, influenciando novos. Tem algum menino lá, menina, que já está se interessando pela poesia? Bastante, gente. É? Tem Que bastante bacana. meninas ali. Eu estou, inclusive, em um projeto para o ano que vem de reunir esses aluninhos, autores, e fazer alguma publicação em alguma revista, Bacana. né? E fazer essa parte, porque é um pouco burocrático. Estou ali conversando com alunos que são de menor, né? São de menor de idade. E aí eu tenho que fazer toda aquela parte com os pais. Passar pelo conselho de ética, passar né? pelo conselho da Autorização. escola, porque estou trabalhando dentro da escola. Mas eu acredito que vai dar certo, já conversei com a minha coordenadora, ela é super entusiasmada com isso. Então a gente vai organizar alguma coisa. Mas é muito interessante porque foi este ano que aconteceu. Um momento marcante, porque pra mim, eu era o aluno que chegava com um papelzinho e falei, ler esse poema aqui que eu escrevi. E era, assim, um choque, porque quando o professor falava que estava bom, eu me sentia o máximo, e aquilo me encorajava a continuar. Eu acredito que se não fosse todos os professores ali que falaram, não, Matheus, continua, eu tinha parado, né? Tinha parado, não tinha continuado. Então, alguns professores têm a importância de fazer a continuação do meu trabalho, de eu pensar, não, eu posso. Mas a Raimone, eu nem falei o nome dela, que me deu o livro, foi a Raimone Fagundes, tá? A professora que fez letras portuguesas e francês na UFMT. Eu acabei seguindo o mesmo caminho. Então, a Raimone, ela que foi, assim, assertiva, fez com que eu entendesse que eu poderia mais. E hoje, este ano, eu passei pelo momento que o aluno me vem com o papelzinho e mostrar o poema. Ah, que legal. E mostrar o livro de poesia. Você fazendo escola, tá vendo? E eu olhei e fiquei assim, cara, o que eu falo? Que eu vou ser quem, afinal, de contas agora? Será que eu vou falar a verdade, assim, isso aqui não tá legal, melhor aqui? Ou eu vou só empurrar? Aí eu falei, não, eu vou fazer o que eu acredito. Eu acredito que eu preciso falar a verdade, absoluta, e pronto. Aí alguns poemas eu falei, olha, isso aqui não ficou legal aqui, isso aqui tá melhor, isso aqui ficou legal. Claro, entendendo a realidade do aluno, eu disse no médio, Você fez um papel um 15 pouco da anos. Ramona, né? Mas que ela fez um efeito muito grande na sua vida. Sim. E a chave, você vai entregar essa chave mesmo, cara? Porque é uma grande história, né, na sua vida. Eu já li tantas vezes e hoje eu já tô, assim, querendo comprar uma outra versão. Então, É da série vamos colocar a é da série chave. Princípios, tem 1 milhão desses livros aqui. Tem 1 milhão desses livros. Esse aqui é o compartimento onde todos os convidados trazem as suas chaves, né? Chaves que vão significar abertura de portas. Portas, ninguém entra em uma porta e não tenha sido modificado. Não tenha sido modificado. Então, assim, essa chave mudou bastante a sua vida. Foi daí que você entrou em fazer laboratório e entender mais a técnica e melhorar. E hoje você é um grande poeta, até premiado. A gente vai falar sobre esse prêmio também, né? E sobre suas produções, publicações. E aí a gente vai abrir para marcar, assim, a presença do nosso escritor, professor e poeta Matheus Antunes. Vamos colocar aqui, dar uma dobradinha para ele entrar, que ele vai ficar aqui. E é você que insere, marcando assim a sua presença no podcast Portal de Beats. Obrigada demais. Eu tô me sentindo muito honrada. Tô me sentindo muito chique demais. Eu queria saber como é que começou o seu Instagram, né? E essa sua união entre poesia com tecnologia, que é a forma de usar as redes sociais para você divulgar o seu trabalho em poemas de aluguel. Poemas de aluguel. Já segue aí, né? Você dá uma paradinha, um pause, vai lá no Instagram, digita Poemas de Aluguel e a gente vai conhecer agora esse projeto maravilhoso. Vamos lá. Então, o Poemas de Aluguel, ele nasce... como posso explicar? Já na universidade. Eu já publicava no meu Instagram pessoal, ainda publico no meu Instagram pessoal poemas. Ainda publica no seu pessoal? Sim. Se você entrar ali no meu perfil, você vai na aba destaques, vai ter ali poemas de 22, 23, 24. Foi quando eu comecei a catalogá-los, colocá-los ali. Não é um erro meu, porque quando eu entrei na universidade eu não postava muito. Eu deixava guardado isso, e as pessoas às vezes nem sabiam que eu escrevia. Acho que foi morrendo no contrário, no ensino médio eu falava todo mundo. Na universidade eu falei menos. Acho que justamente porque eu estava num ambiente de letras, eu não queria ninguém julgando o meu trabalho. Então eu fiquei quietinho na entendi. minha. Não queria muitos professores sabendo. Mas eu comecei a ideia de fazer o arroba, né, separado, justamente para publicar de uma maneira que eu me sentisse bem. Né? Não é o primeiro nome, Poemas de Aluguel, eu escrevia
com outro nome, era alguma coisa como Náufrago Poeta, alguma coisa assim. E lá Era na época Dark, Náufrago? Náufrago. Porque né? você teve essa E aí época, eu né? comecei a publicar, na verdade, no Facebook já com meus 14 anos. Bem raramente, ali com 15, mas eu publicava, esqueci, deixava de lado. Comecei a publicar no Wattpad também com 17. Quando o Wattpad ali começou e a galera falava que era legal, comecei a publicar algumas coisas lá. Infelizmente eu perdi muita coisa, porque adolescente também tem disso, de não gostar do que faz e vai apagando, e vai apagando, apagando. Posta e apaga e se perde, né, na internet. Ali na universidade eu fiz um projeto também, fiz o Sarau, né? Sarau Literário, Sararte, hoje um projeto de extensão com a professora Nidinalva. E ali durante a pandemia a gente fez alguns trabalhos como Quarentena Livre, que eram saraus dentro do Instagram. Né? Que é até uma coisa que eu vou ter que transformar num artigo posteriormente desse trabalho. Que foi um projeto muito legal, porque foi esse trabalho que fez, cara, por que eu não faço isso? A gente estava ali, né, na pandemia, todo mundo em casa, e a gente recebia poemas e a gente publicava. Ali no feed do Sarau, que tinha um certo alcance ali dentro da universidade, né, porque era um dos principais projetos ali da época. Eu virei a chavinha de, cara, eu vou começar a fazer o meu. E aí eu ressuscitei aquele arroba que eu tinha feito antes no Facebook, né, Náufrago Poeta, mas com o tempo fui desapegando. Quando eu fiz o poema de aluguel, na verdade, ele foi mais uma resposta fisiológica, digamos. Porque eu tinha terminado um relacionamento. E aí eu tava bem à flor da pele. E aí... Sensível, né? Com Bem esse sensível. término. Isso foi em 2022, depois da pandemia. Durante o processo da pandemia, eu fui ficando mais dependente emocional com a pessoa por conta da pandemia, né? Eu morava com ela. E aí a gente terminou em 2022 ali e eu precisava despejar tudo. Foi o meu primeiro relacionamento de 4 anos, então eu precisava realmente colocar os sentimentos no lugar, ou em algum lugar, e virou poema, virou poesia. E aí eu fui colocando primeiro no Twitter, tirando print, recortando e postando ali no Instagram. Então ele começou dessa forma, mais como um espaço para eu colocar os sentimentos ali. Pus o poema de aluguel, né? Porque eu tô dividindo com vocês o espaço da poesia, dos meus sentimentos. Depois eu tentei ali fazer algo mais sério ali com imagens e microcontos ou microcrônicas, não sei ao certo ainda como nomear aqueles textos que estão na legenda com as fotos. Então tem 2 tipos de publicação. Tem os que são apenas o print do Twitter, que são poemas, e os que estão com fotografia e na legenda algum textinho, que são aí microcontos. Então você é um pouco de fotógrafo também, né? Porque eu vi que tem muita foto legal, Tem assim, muita de foto legal. ruas. E Sim, aí sim. você coloca na legenda essa poesia. Sim. Algumas fotos não são minhas, são de colegas, Sim. né, que mandam pra mim pra eu postar, ou mandavam pra eu postar. Só que eu interrompi esse projeto por conta do mestrado. Acaba que a gente tem que ter... A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não consegue. Você tem que Infelizmente. focar bastante no mestrado. E são Então, muitas leituras, não é? São muitas leituras. Então eu deixei de lado um pouquinho o Poemas de Aluguel. A última publicação foi ainda nesse ano, mas no comecinho do ano. Eu pretendo voltar. Eu pretendo me organizar pra voltar com tudo. Mas eu queria fazer algo diferente, porque como eu estudo Insta Poesia, eu acabo sabendo como os outros fazem. E eu não quero ficar copiando uma outra pessoa. Eu queria fazer alguma coisa minha, uma coisa mais Sim. própria. Mas ainda não encontrei, ainda não tenho pensado muito. E eu tive a oportunidade de assistir você e você falando sobre as ondas da poesia, a 4ª onda, a 3ª onda. Eu não sabia que existia essa estratificação. Sim, Aí eu queria sim. entender um pouquinho, nossos espectadores também, para a gente poder Vou aprender explicar. né? Vou explicar. A primeira, né? Até chegar à 4ª. E qual é a onda que você se classifica? Vamos lá. Então, primeiro vamos localizar a bibliografia, tá? Bibliografia passada por meu orientador Vinícius Carvalho Pereira. O autor é o Leonardo Flores, é autor de um livro de literatura digital. Ele divide em 3 gerações. Primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração são dos computadores, aqueles computadores antigos, que nem tinha nem monitor. Então, aqueles computadores que acho que computavam dados. Eu acho que você da comunicação vai entender um pouco melhor, não é da minha época, da primeira geração. Eu sou do século passado. Da segunda geração. Você já é do novo século, Sou. né? Nativo digital. né? Bastante. Segunda geração é mais os softwares que não vêm prontos, né? Um Adobe Flash, o Photoshop, aquele que a pessoa precisa de um conhecimento, né, daqueles softwares para manipular, para escrever um AutoCAD, por exemplo. Existem obras literárias em AutoCAD.
né? Então precisa de um certo conhecimento para utilizar daquela plataforma para publicar ou fazer literatura, enfim. Já a terceira geração é de softwares prontos, aplicativos na Play Store, por exemplo, em que o usuário não necessita mais de um certo conhecimento, ela precisa apenas entender como a plataforma funciona e a partir dela produzir literatura. Então a gente entra aí na rede social, né, Facebook, Instagram, etc e tal, ou mesmo aplicativos já programados para publicação de poemas, como Poemas é o nome de um aplicativo. Que interessante, eu Tem não vários, sabia. se pesquisar ali no Play Store, aplicativo de poesia. Tem vários ali que você pode utilizar para fazer um template, para tirar um print, seja por que for. Mas essa aqui, no geral, essas são as 3 gerações que o Flores ele traz, né? É claro que o livro dele é enorme, mas a distinção a gente tem que ter. E você tá em que geração? Eu tô na terceira geração, com a terceira geração. Eu acho que é a geração mais que eu me identifico, né? O Flores ainda fala, né, que a terceira geração ela é feita, em sua maioria, por autores de pouca idade, jovens, que já nasceram, né, com a manipulação dos aplicativos bem naturalizada. A segunda geração, por exemplo, é um pouco distante para mim, porque o Photoshop é uma coisa que eu quase nunca mexi. Eu mexi com 8, 10 anos, então é uma coisa da minha infância. Eu cresci com esses softwares, mas eu não manipulei de fato pensando em fazer poesia, mas sim em brincar, enfim. Né? Mas eu lembro que com os meus 13 anos eu já publicava poesia em softwares prontos, em aplicativos, né? Interessante. E ele vai falar de inteligência artificial Ele vai dentro falar, com certeza, dessas ondas da poesia digital. Uhum. Não são as ondas da poesia, vamos dizer, tradicional. É a digital, né? É a literatura digital. Literatura digital. Sim, aí a poesia se insere ali, né, como um dos gêneros. E ele já fala da inteligência artificial. Já fala. E Já você fala. acha o quê? Você acha que isso pode inibir nossa criatividade, fazer literatura com o uso da IA? Ou quem é o autor nisso? É uma autoria híbrida? O que é que você pode falar pra gente sobre Depende, esse acho que fenômeno com toda altamente certeza. moderno, né? Muito novo aí, atravessando as nossas vidas. Eu penso que depende muito de como o autor vai utilizar a inteligência artificial. Inclusive, meus alunos também, né? Fiquem ligados. Eu sei que vocês usam chat. Com toda certeza. Ah, usa sim. Estão E eu usando demais. aconselho a utilizar a inteligência artificial. Mas olha, tem que ser de maneira inteligente. Você tem que usar a inteligência artificial para te auxiliar. Não para fazer o seu trabalho. Então, Sim. o autor, hoje, ele pode fazer uma capa. Um auxílio de capa. Claro que depois esse capista, ele vai pegar e fazer uma saturação da imagem. Vai alterar ali a disposição. Eu não mexo muito E colocar imagem, a ideia dele, né? Colocar a Pra ideia dele ter mais e tal. autenticidade também nessas criações. Sim. Às vezes ou outra eu coloco o meu poema ali na inteligência artificial e peço uma opinião dele e vou ver o que ele vai trazendo. Às vezes ele faz algumas reflexões bem interessantes. E é bom porque eu vejo como meu poema chega para um outro. Antes de eu pedir para alguém. Às vezes a gente fica nesse receio. Preciso de uma opinião de alguém para mostrar o meu poema. Mas a inteligência artificial está ali. Ela pode ser esse assistente. Então eu acredito que vai depender muito do autor. Né? Precisa entender que a inteligência está ali para ajudar e não para fazer o trabalho. Né? Então, eu acredito que aí não seja um trabalho de coautoria, porque você está usando da inteligência artificial como uma ferramenta. Né? Ótima colocação isso. Né? Mas eu acho que pode ser sim, se o autor quiser fazer uma coautoria com a inteligência artificial, como já foi feito. Né? A gente tem obras que o autor ele pede para a inteligência remixar algumas partes de livros e ele coloca como coautor, né? Então, Eu vi várias na Amazon, possibilidades. eu vi na Amazon que Existem tem várias mais possibilidades. de 200 livros em coautoria com o chat GPT, né? Eu não sei até que ponto realmente ele é autor, mas é algo tão novo esse debate, né? Mas eu queria saber assim, o que é que te move para além da poesia? Tem alguma coisa que te move? Livros, bicicleta, correr, andar, apreciar a natureza, tomar banho de cachoeira, porque a gente tem muita curiosidade para saber para além do que o poeta é. Isso é muito interessante, muito interessante, porque eu vejo que a gente tem uma ideia, né, essa aura do escritor de muito antes, né? A gente não imagina, por exemplo, o Fernando Pessoa andando na praia de sunga, a gente não imagina isso. Exatamente. Eu já imagino que você gosta de ouvir o sertanejo. Porque você já escreveu pro sertanejo, né? Você hoje ouve sertanejo? Não, eu deixei lá em 2012 mesmo. Lá mesmo. Hoje eu ouço, assim, o meu artista favorito é Iago Próprio.
Para meus alunos é um pouco, assim, uma quebra de expectativa, porque eles pensam, professor de literatura, ele deve ouvir Chico Buarque, claro que eu ouço Chico Buarque, é o que eu ouvo MPB. Mas eu falo, meu artista favorito hoje é ego próprio, ele me passa uma energia, assim, muito, muito, que eu me identifico. Uma energia das ruas, uma energia urbana. Tanto que as minhas fotografias do Poema de Aluguel são urbanas, são fotografias da cidade de Cuiabá. Sim. Hoje eu me preocupo muito em tentar retratar o que eu vejo da cidade de Cuiabá. Né? Tanto que o poema que vai aparecer naquele prêmio que depois eu vou ler para vocês, ele fala de uma imagem da cidade de Cuiabá. O poema que vai aparecer no selo Flip vai trazer essa minha identificação com Cuiabá. Mas o Matheus é um cara simples. Eu gosto de beber cerveja, jogar sinuca. Aí, ó, Ah, gostei de simples. saber. Gostei muito de saber Eu não disso. sou muito de me achar, mas na verdade eu sou sim. Jogo Sim. muito bem sinuca. Que legal. Enfim, jogo truco. Mas o que me move... Cara, e assim, você pede pra além da poesia é muito difícil, porque realmente eu vejo que a poesia é uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas se eu tirasse hoje... Opa, bati no microfone. Deixar de lado minha família, né? Eu tô em processo de construção de uma família com a minha esposa, /noiva, /namorada. A gente tá chegando a um consenso, se organizando. E a gente tá nesse processo da minha família, meus pais, meu irmão, minha irmãzinha, claro. Eu cresci jogando handball ali com meus 15 anos, né, no ensino médio. E você Isso gosta me de movia, handball então ainda? eu gosto muito de esportes no geral. Handball, aqui no ensino médio, eu desenvolvi, aprendi a gostar, me ensinou muita coisa, como competitividade, como valorizar alguns aspectos, porque eu sou baixinho, né? Eu sou baixinho. Então isso no handball é um pouco assim, contrastante, né? Eu entrava em quadra, todo mundo já me olhava assim com uma cara de, nossa, ele é baixinho, como que ele vai jogar Mas isso? você já começou contrastando, né? Na química Já. você já escrevia poesia, né? Do contra, né? Do contra sempre. É. E aí, eu aprendi muita coisa com o handball. Eu aprendi que mesmo sendo baixo, tendo minhas dificuldades ali físicas pro esporte, porque é um esporte extremamente físico, eu conseguia, com o que eu tinha de habilidade, com o que eu tinha de técnica, com o que eu tinha de características, me virar. Eu acho que uma lição que eu levei pra vida. Então, o esporte é uma segunda casa que me move hoje. Apesar que hoje eu tô há um ano parado por conta do mestrado. O mestrado faz a gente parar muita coisa. Faz. Mas eu planejo voltar a jogar. Seja futsal também, que eu também gosto. Ou xadrez, que eu gosto também de xadrez. Enfim. Gosta de bastante coisa. Gosto Olha, bastante eu coisa, adoro saber, assim, para além do que o poeta é, né? Isso é muito interessante. Gostei de saber. Inclusive, a minha tese de mestrado vai passar por isso. Vai. Porque essa questão, né, de leitor, autor, a gente não conhece muito bem. Antigamente a gente ia na fofoca do jornal, né? Sim. Saber o que a Clarice comeu, né, num jantar com o Fernando Sabino. Sim. Ou saber das cartas que eles trocavam. Olha o tipo de fofoca que ele gosta, como o cara é erudito, gente. Muito erudito. Porque Gosto o de jovem de fofoca. hoje gosta Pode de ser outra erudito, pode fofoca, ser né? fofoca do TikTok, eu estou ali, é fofoca. Mas hoje a gente pensa, poxa, tem um autor ali, a Divanise, fala professora, ela posta essas coisas no Instagram, eu consigo conhecê-la. Por exemplo, ela tem um gato chamado Miosotes, eu não sei como pronuncia, mas eu sei da vida dela, eu não sei se ela assistiu um gato. Entendi. Saber a pessoa Então, para além com as daquela redes profissão. sociais a gente tem esse contato, eu acho super interessante. Então, na minha tese eu vou falar um pouquinho disso. Vou escolher 2 autores, né? Tem alguns em mente, como a Larissa Campos, que posta bastante no Instagram. Tem uma obra muito legal. Inclusive, eu tô falando vários nomes aqui, vai ficando de dica de leitura e etc. Enfim, eu acho que hoje com as redes sociais a gente consegue saber mais da vida da pessoa. Se ela não follow o profile, se ela follow o profile já era, ela não posta nada. Que é o meu caso. O meu caso, apesar de eu postar É isso que eu ia muita falar. Eu coisa- não sabia que você gostava do sinuca, por exemplo. Poderia ter uma fotozinha lá, Poderia, né? claro, No claro. sinuca, no handball, foto antiga. Foto antiga. E você trouxe uma caixa cheia de surpresas. A gente pode Muita ler bagunça, algum desses muita poemas? Conta um pouquinho dessa caixa. O que é que tem aí? Desde que ano você começou a guardar? Eu percebi que você dobra, né? Você não deixa o poema, Não, o tem papel tá um reto, caos. né? Tem muita coisa que tem coisa dobrada assim, Sim. que eu ranquei de folha de caderno e pra não perder, porque eu precisava jogar fora, e aqui anotação de escola. Era durante a aula que você Durante escrevia? a aula, eu sempre fui um aluno assim que os professores acho que não gostavam muito de mim, porque eu sempre parecia estar desatento. Eu sempre estava Entendi. escrevendo alguma coisa. Isso não continua
na universidade. E é interessante que, por exemplo, eu vou mostrar ali para a câmera. Atrás tem uma questão de química. Não vou saber o certinho o que é, mas determine o valor de K para que o sistema... Não sei. E aí eu acho uma questão de... Não vou... Perfeito. Eu não vou Legal. lembrar. Mais atrás, a gente tem um poema chamado Amassos, já bem sugestivo, com vários desenhos assim. Legal. E eu vou ler esse poema. É uma Vamos lá. surpresa, porque eu não lembro dele, né? Aí tem aqui eu amo poesia em inglês. Lindo. Tem desenho, tá ilustrado, Desenho, gente. tá ilustrado. E tem aquelas coisas de devaneios, né? Eu, por exemplo, eu escrevi a palavra retroceder. E aí eu risquei retroceder, não sei porquê. Eu acho que jamais retroceder, enfim. Deixa eu conhecer primeiro o poema, porque a gente acaba esquecendo. É. E revisitar esse E processo nostálgico é também muito revisitar bom, minha né? caligrafia também. Sim, verdade. Como você Eu esqueci escrevia. de comentar, mas é interessante comentar que eu sou corretor de redação também, né? Eu trabalho com a Suzana Luiz. Professora muito requisitada, muito competente. E como corretor, quando eu revisito meus poemas antigos, eu acabo fazendo uma correção gramatical sem querer. E isso me incomoda um pouco. Porque eu escrevia muito assim de qualquer jeito. Escrevia de maneira livre. Não sei me despedir. Talvez porque não tenho vontade. Não sei me decidir. Talvez porque ainda não tenho, porque eu ainda tenho saudade. E conto os passos, as palavras nos versos. Separo nos amassos segundos de nossos universos. E pouco tempo resta. Fuja comigo pela floresta que um dia foi castigo. Não sei me despedir. Quero você toda hora. Meu coração há de se decidir. Não vá embora. Quero você em meus versos, juntando os passos pelos universos dentro de nossos amassos. Lindo! Então, assim, super romântico. Romântico. Infelizmente eu não tenho a data, mas eu tenho certeza que isso aqui é do ensino médio. Então, 2016, 17, 18. E eu fiz algumas anotações, eu acredito aqui. Com certeza isso aqui é de ensino médio. Acho até pela matéria de matemática, assim. Tem um lá no Instagram, Poemas de Aluguel. A sua explicação de aluguel foi maravilhosa, porque ao mesmo tempo que parece que a gente quer ler para alugar e ter um tempo preenchido, é também um aluguel no sentido que você explicou, que é dividir com alguém. Dividir. Porque aluguel é uma divisão, né? Com colegas, família, enfim. E muito lindo. Tem um que se chama assim, Quero me consumir até não sobrar mais nada do que fazem ou fizeram de mim. Sim, sim. Você já pensou em musicar seus poemas? Nunca pensei. Porque esse cara dava um samba maravilhoso. samba? Nunca pensou? Nunca Então pensei. vai estar musicado hoje. Vamos musicar? Vamos lá, gente. Vamos de samba, viu? Vamos lá. Vou criar aqui agora, tá? Tá bom. Quero me consumir, quero até não sobrar mais nada do que fazem de mim. Quero me consumir. E aí vai, gostou do sambinha? Gostei do sambinha? Já vamos musicar, cara. Você tem que, porque isso aqui é um samba maravilhoso. E os seus poemas, ele traz muitas reflexões. Parece um pouco, não sei dizer, você que vai me dizer, né? Deixa eu guardar o meu pandeiro. Se ele é autobiográfico, né? Assim, parece que às vezes tem alguma relação com a sua história. Esses dos poemas de aluguel são biográficos. São bem Diretamente, biográficos, são né? indiretas, né? Não são indiretas e indiretas. Falar em indiretas, você dá desaforo para as pessoas, respostas, usa esse e-mail para responder algo? Eu já fazia isso antes. Né? Acho que É uma curiosidade que eu queria o poema saber. de aluguel, ele nasce pós-término, então ele nasce também pra cutucar Pra responder feridas, algo. pra responder, pra dizer como eu estava pós-término. Acho que é aquele período que a gente... Foi o meu primeiro término, né? Então, Sim. todo mundo já passou por um término, sabe que a gente fica naquela indecisão, eu quero ir embora, mas depois eu ainda gosto da pessoa, e fica naquela coisa. E aí, esse poema aí, ele é interessante porque ele fala de fofoca, né? Fazem de mim, né? As pessoas falavam de mim, eu não... E é isso, eu queria desfazer dessa ideia que fizeram de mim na época, e, enfim... E ele na época ele doía bastante, né? Ele saiu assim como uma lágrima. E eu vejo também como esse poema assim, bem libertário. Uma necessidade da liberdade. Uma necessidade de você se despir e tirar algo que está em você de alguém que disse, né? E mesmo que a gente saiba que o outro disse sobre nós faz parte do corpo dele,
está dizendo mais sobre ele do que o que a gente realmente é. Mas mesmo a gente sabendo disso, nos mexe, nos toca, né? Nos mexe. Então, esse poema vai tentar se libertar disso, do que nos fazem de mim ou nos dizem de mim. E consumir isso. Cara, essa ideia é muito maravilhosa. Eu fico assim, esse poema eu amei. Aí eu pensei assim, vou ler o próximo. Aí eu amei o próximo, eu amei o próximo. Eu não sei escolher um. Se a gente ler na linha, assim, dá pra você saber ali a historinha. É, né? Permeando, porque essa historinha... Vai descobrir bastante sobre você. Ela é muito novelesca, porque ela começa ali um término... Vou contar já a fofoca. Começa Vamos lá, adoro fofoca. Término polêmico, com brigas, com problemas, etc e tal. Digno de novela mesmo, das 9. E já eu engato, eu fiz essa abobrinha, mas engatei... Saí de um relacionamento, engatei outro. Então aí já começa... Ali no meio dos poemas de aluguel tem poemas pra uma outra pessoa, né? Que foi muito legal na época. E... Enfim, tem 2 amores, né? Em um livro de poesia ali, então... Sim. O que acabou e o que começou na época e terminou posteriormente. Então, o poema de aluguel, inclusive, ele acaba por conta disso, desse segundo relacionamento que acaba. E eu paro de postar no meu poema, no Poemas de Aluguel, e posto no meu pessoal. Sim. Então, os poemas de 22 é como se fosse uma continuação ali dos poemas de aluguel. E eu até penso em colocar isso numa antologia, reunir tudo isso aí em uma antologia, porque eu acho que isso ficaria legal. Acho que sim. Eles têm uma sequência. Tem que seguir sua missão aí. Hoje eu vejo e a gente publica pouco poemas de amor, né? Antigamente a gente fazia livros de poesia, de amor, etc. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho sentido falta na literatura, sobretudo na poesia. Por que não continuar escrevendo poesia de amor? A gente tem ótimos autores que falam de amor, de paixão, etc. E para falar de amor também tem que ser bastante vulnerável, né? Eu percebo que você mostra vulnerabilidade. Isso é revolucionário, até para jovens de hoje, né? Mostrar que tá frágil. Para mim, quando você mostra a vulnerabilidade, a gente se sente tocado porque a gente quer mostrar uma casca, dizer que a gente é poderoso. É a gente engraçado não é... que o Aí Instagram, né? Aquilo, né? De mostrar que você é o tem maioral. muito massa, assim, que essa tarde foi um ensaio do motim. Eu lutei bravamente contra mim, mas sem alarde ou alvoroço, pois eu perdi. Aí quando você fala assim que você perdeu, aí eu fico assim, cara, quantas lutas eu perdi. Eu não quero dizer, eu não quero mostrar que eu sou vulnerável, eu não quero que as pessoas tenham pena. Tem isso, né? E aí você é revolucionário, o cara tão jovem, me dando um show de aula, até de autoajuda pra mim. Entende? De autoajuda. Então, assim... Os poemas do Instagram tem autoajuda. Instagram tem de Tem, autoajuda, olha, né? esse poema de aluguel é massa demais. Eu amo. Mas eu tenho uma outra, você vai comentar, mas é que eu tenho tanta pergunta para fazer para você. Assim, essas imagens que você tem, que não são os prints do Twitter, imagens da foto de Cuiabá, que às vezes pessoas mandam para você. A poesia parte dessa imagem ou não? Você já criou? Como é esse seu processo criativo? Vê um tema... Vem uma dor, vem uma necessidade de escrever. Ou quando a pessoa manda a foto, você pensa naquela poesia. Eu queria saber se aquela foto tem relação com a poesia. É isso que eu quero saber. Tem relação. E como é o seu processo criativo também? Mas o processo criativo ele varia muito, muito, muito. Tem alguns que nascem de um poema e viram um conto. E tem também o contrário. Eu paro assim, tô ali passeando, tô ali andando no centro. Pego muito ônibus. Então eu paro ali, tiro uma foto... E falo, isso aqui vou postar e vou postar um poema. Entendi. Eu tinha mais essa prática, com o tempo eu fui perdendo, mas eu vou voltar. Vez ou outra eu ainda posto, mas agora eu posto no meu story, pessoal, coloco ali. Eu acho que o poema de aluguel tem um problema. Eu não mostrei muito meu rosto no poema de aluguel, por conta da ideia mesmo de me esconder e tal. E ficar postando. E eu queria trazer o pessoal mais pro meu perfil pessoal. Pra eu começar a fazer aquela profissionalização do escritor. Só que eu faço as coisas um pouco, eu vou deixando de lado, né? Eu fico perdendo demais as minhas lutas. Mas é uma luta que eu quero vencer. Mas vamos passar um pouquinho nos filmes de aluguel, porque tem várias imagens. E eu quero localizar. Enquanto você localiza, eu vou ler um aqui, né? Se eu fosse inventor, fazia... Essa é massa, gente. Essa é legal. Essa é muito legal, porque assim, se eu fosse inventor, faria uma máquina de desfazer finais. E seríamos nós contra o universo, criando as estrelas no céu da boca. Gente, que legal, assim. Fazer uma analogia que eu nunca imaginei. Olha,
o céu, né? Com o céu da boca. E aí, Estrelas no Céu da Boca vai levantar essas questões também do amasso, do beijo, né? Sim. Estrelas no Céu da Boca. Então, sua poesia sente. Sim. Eu sinto ela. É uma grandiosidade, assim. Eu fiquei tão encantada com essa. Essa me moveu. Essa poesia ela é sobre aquele momento do término, que você tá com saudade da pessoa, mas não pode beijar a pessoa. E como é que faz uma máquina desfazer finais, né? E é o que a gente quer. Desfazer, pra gente até ser imortal. E quantas mortes simbólicas que acontecem nas nossas vidas e que é necessária, né? O Mateus, que era da química, não tem mais. Ele morreu, porque hoje já tem o Mateus poeta, verdadeiramente, né? Libertado. E libertado. Nada contra a química é muito inspiradora, mas... Não, mas assim, tem que seguir a nossa vocação. Eu gosto de tecnologia, né? Até assistir documentário. Se alguém dissesse, não vai assistir não, hoje vai assistir uma outra coisa, eu gosto mais da tecnologia e sociedade e os sentidos dela para a sociedade. Por que usar ela? Aí eu vou refletindo isso, entendeu? Aí você foi buscando o seu caminho. Então, esse Mateus também sempre vai nascendo novos. Aí você fala da máquina, inventou de desfazer finais. Eu fiquei assim, gente, como é que o cara criou isso? Parabéns! É dor de cotovelo, gente. Dor de cotovelo move a gente às vezes. Demais. E aí, você escolheu alguma pra gente? Cara, eu quero... Cuidado. O poema está molhado. Derramei um pouco de mim. Eu gosto desse. Que terrível dom, fazer das tripas coração. E aqui eu tô falando do fazer poético, né? Você pegar e fazer das tripas coração. Eu falo desse fazer poético, mas também de várias outras coisas. Sim. Esse Paixão Francesa. Esse eu gostei. Esse aí a gente fica curioso. Viu? Paixão Francesa em Noite Cuiabana. Perdi a cabeça na guilhotina dos seus olhos. E dizer que os olhos são uma guilhotina diz tanta coisa, né? Diz tanta coisa. Este aqui, vamos lá. Eu gosto de falar assim pros meus amigos. Quando eu escrevo poesia, o que me motiva antes de escrever o texto não é a ideia, não é quando eu coloco a palavra no papel e vou fazer uma métrica, ou uma rima, ou um jogo de palavras. É mais a imagem que antecede. Ou uma cena que antecede. Muitos poemas nascem de cenas, assim, do cotidiano, ou cenas que eu vejo que talvez as pessoas não percebam. Mas esse de guilhotina nos olhos é justamente porque, assim, esse livro, né? Eu gosto de falar que essa parte toda é um livro. É toda uma narrativa única. Que vai ter até uma divisão ali em azul, né? Eu até chamo de temporada 1, temporada 2. Eu queria seguir essa lógica, mas talvez venha uma temporada 3. E aí eu separo. Essa separação, a gente vê que tem toda uma lógica de poemas de pós-término. De término. Certo. Então não é diferente. Eu estava numa festa. A cena é essa. Né? Eu vou falar assim abertamente, porque se meus alunos verem depois, eles vão descobrir que eu fui jovem também. Vai descobrir que você ama. Que você ama, que é um coração. Na minha época, eu tenho 24 anos, meu Deus. Mas isso foi em 2022. Estava na Pop House, uma baladinha de jovem aqui em Cuiabá. E eu vi minha ex. Eu acho que tem muitas coisas de imã, né? Você termina com a pessoa e a pessoa aparece no lugar que você está. Eu acho isso... E em termos de rede social, isso é natural, né? Você posta uma foto, a pessoa vê, aparece lá. Enfim, mas o fato. Fora isso, é especulação. Não sei porque a pessoa apareceu lá. Talvez a gente teve a mesma péssima ideia. Né? E eu fui lá e encontrei ela. E aí, o que acontece quando você encontra o ex? Aquele olhar gélido. Que antes era de afeto, era uma coisa calorosa, é um olhar gélido agora. Meu Deus. Então, a guilhotina dos seus olhos. Entendi. Só que, ao mesmo tempo que esse olhar gélido, você ainda acha aquele olhar atraente, você ainda acha aquele olhar bonito. Então, é isso que eu quis retratar. Mas eu quis trazer uma paixão francesa por questões de, quem sabe, literatura francesa. Sim. É uma referência. A literatura francesa tem muito de traição. Entendi. Quando você estuda literatura francesa 1, 2, na faculdade, você vai estudar também os romances de traição, né? Tô falando ali a Madame Bovary, etc, e afins, tem vários. Então, por isso é uma paixão francesa. Teve esse problema durante o relacionamento. E em Noite Cuiabana, né? Porque aí eu tô só localizando o mesmo ambiente. E aí eu falo que eu perdi a cabeça na guilhotina dos seus olhos, ou seja...
Quando eu vi Ao a mesmo pessoa, tempo, é uma declaração também. é claro, a gente não é? acaba se declarando pros ex-amores, né? Mesmo que a gente não queira sim. nunca mais ficar com a pessoa, É. não queremos mais a pessoa na nossa vida, a gente acaba tendo que diluir esse último sentimento que a gente tem pela pessoa. E as coisas não acabam abruptamente, né? A gente queria, né? Como diz o poeta, eu queria meus problemas resolvidos por decreto, mas não é assim que funciona. Muito bom. E aí, esse seu dom, esse seu desejo também de escrever, levou você ao prêmio, né? Você foi premiado em terceiro lugar. Vamos falar um pouquinho sobre esse prêmio e sobre a antologia também. Então, esse prêmio é muito importante para mim. É um concurso, né, Rodivaldo Ribeiro, de literatura da Ruído Manifesto? Da Ruído Manifesto, da revista, porque ele é muito importante. Ele vai ser um prêmio em homenagem ao Rodivaldo, né? E com 17 anos, eu mandei alguns poemas pro Rodivaldo, por e-mail e orientação da professora Andresa. Selecionei ali alguns poemas, uns 4, 5, e eu obtive resposta. A resposta foi um grande não. Tudo bem, não levei pro coração. Já estava acostumado a levar não. Então, quando eu vejo uma oportunidade de mais maduro, porque eu já entendo realmente que aqueles poemas que eu me venho com 17 anos não estavam prontos para uma publicação em uma revista, precisavam de mais lapidação, precisavam de mais reflexão, eu penso, poxa, agora é o momento que eu vou validar isso, essa ideia. E eu passei por um momento um pouco conturbado, porque não é todo dia que a gente se sente poeta, não é todo dia que a gente se sente escritor, que a gente se sente legitimado. E tem essa ideia também de que a gente só é escritor quando a gente tem um livro publicado, né? É um engano, um grande engano. A gente é poeta, a gente é escritor mesmo, tem nenhuma publicação ali física em um livro. Apenas participando de antologias, você é escritor. Apenas publicando no Instagram, você é escritor, né? Você tem que escrever e colocar em algum lugar. Isso já diz muito. Então, eu selecionei meus poemas da época e escolhi aquele. Vou ler. Eu queria trazer o livro, mas enfim, eu já dei para todo mundo aquele livro. Fiz sorteio, dei para alunos, enfim. E nisso, quando ele é premiado, ele fica em terceiro lugar, além do dinheiro, que eu ganhei um dinheirinho legal. Já gastei tudo, meu Deus. Vem aquela validação, nossa, eu sou poeta. Então, é aquele momento que, para quem serve a poesia, a gente vai refletindo sobre isso ao longo da nossa escrita. Porque as pessoas falam pra gente, o sistema fala pra gente, a sociedade fala pra gente, isso não serve de nada, o tempo todo. Né? Meus alunos perguntam pra mim, por que serve poesia? A primeira resposta minha é sempre assim, quando é um menino que fala, quando é uma menina, fala, poesia serve pra pegar a mulher. Aí meus alunos ficam, nossa, pra isso? Não, tem mais coisas, mas pra mim foi isso que na idade de vocês servia. Eu escrevia poesia pras pessoas, escrevia pras meninas, né? Então, eu vejo que a validação do escritor não precisa ser só a publicação. Sim. Eu sei que fiz uma analogia péssima agora, mas... Não, foi ótimo, foi ótimo. Mas, eu acho que enfim. esses jovens, eles precisam também da poesia. Eu acho que tem muita gente perdida. Foi o maior dado da história com poucos acessos ao Enem, poucos inscritos, entendeu? Eles não querem, eles querem ser influência, eles querem empreender sem ter conhecimento básico, Você né? tem E também eles querem empreender, que está na moda, ser jogador de futebol, sendo que não tem mais idade para ser. Não tem mais. E ser influência, porque eles veem esses Ou influencers... jogador de bets, né? De viver de apostas. Sim, mas é verdade, das apostas, né? Então, assim, é tudo de um mundo líquido, né? Que Bauman vai dizer, de uma coisa rasa, de uma superficialidade. E de altos riscos, né? Isso. Aí vem a sociedade do cansaço, que Byung Chul Han vai falar, que a gente está numa sociedade de extremo estímulo o tempo inteiro, e frames, e TikTok, e eletrônicos, e esses jovens estão perdidos. Eu acho que a poesia traz a gente ao estado de presença. Eu acho que traz eles para, como Manuel de Barros fala, apreciar as amenidades, assim, eles poderem ver a vida real, né? E não nesse mundo que não é deles, que é virtual. Então, a poesia vai fazer tudo. Você, com certeza, é um jovem mais zen em relação a outros que estão, assim, querendo ter lucro, ter dinheiro, correndo, ambição, entendeu? Eu troquei a ambição por dinheiro por ambição dos meus objetivos. Eu quero ser doutor. Sim. E já está no caminho, né? Eu quero ser o primeiro doutor da minha família. Sim, e vai ser. Amém. E eu quero ser professor universitário. Sim. Para fazer a mudança que eu gostaria que fosse. Eu quero fazer meus projetos de extensão, quero trabalhar com poesia com meus alunos, com formação de professores.
não me move a ideia de ganhar muito dinheiro. Ganhar dinheiro é Sim. muito bom, claro, né? Mas ter um bom salário, trabalhar, mês a mês é o que eu penso como o ideal de vida. Né? Eu não tenho essa crença que eu preciso ter 100 milhões, 1 bilhão na conta para ser feliz. E a verdade, realmente a gente não precisa para ser feliz. Não muito precisa, não. né? E a gente vê tanta gente famosa e com esse dinheiro que está em depressão. Tem Ou depressão. seja, não vai trazer mesmo essa felicidade, Vai. né? Eu falo uma coisa para meus alunos que eu acho que eu sempre vou repetir. O que eles precisam ter é ganância de querer algo. Eu vejo que essa geração, tô falando dos meus alunos, que eu convivo com eles dia a dia, eles não Sim. têm ganância, eles não chegam em você e falam, eu quero ser dentista, quero ser médico, quero ser advogado, e você sente que ele querer genuíno e não querer implantado. Porque tem muita gente que quer medicina porque quer o status da medicina, porque a família quer que ele seja médico. Não aquela coisa verdadeira que vem de dentro, que você sente que a pessoa tá falando, eu quero medicina porque eu quero ser cardiologista, porque eu quero salvar pessoas, porque eu quero trabalhar com saúde, ou seja, uma outra área, eu quero ser jornalista, porque eu quero trabalhar com notícia, eu quero trabalhar com informação, eu quero trabalhar com tecnologia. Eu não sinto isso de alguns alunos sim, alguns alunos eu vejo, até elogio, converso com eles, A maioria não, né? mas a maioria não. A maioria tá nesse mundo que eu quero uma Porsche. Mas você não pensa, às vezes não tem problema E criar uma como vai Porsche, ter né? a Porsche, gente? Porsche é maravilhoso, mas como você quer essa Porsche? Quer que ela caia do céu? Eu tenho alunos que falam assim, eu quero ser empreendedor, vou trocar a empresa da família. Legal. Vai fazer economia, vai estudar economia, Administração, né? administração. Contabilidade. vai fazer uma pós fora, vai estudar fora. É claro, a gente tem essa ideia, né, de que precisa ir para a universidade. Eles não, eles acham que eles vão conseguir fazer tudo sem precisar ir para a universidade. Gabriel Pensador já disse, Ou né? precisar estudar alguma coisa. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Tem É que verdade. lutar. E para ter esse Tem que lutar. conhecimento, Mesmo que já tenha nascido com privilégios, eles precisam correr atrás. Precisa. Eu dou aula na rede particular, muitos ali são privilegiados. Uhum. Muitos mesmo. Só que eu não enxergo essa ganância, porque talvez já nasceram em um espaço que não promovam essa ideia de que, cara, você tem que buscar o seu também. Teu pai já conseguiu, mas você. Eu sempre falo isso pra ele. Vá atrás. Enfim. Eu acho que isso é uma coisa que falta nessa geração. Essa é uma escolha. E você tem algum tema desafiador para você fazer poesia ou você faz mesmo de qualquer tema? Tem gente que não quer falar de política porque é algo polarizado. Eu tenho fases, né? Hoje eu acho que eu consigo escrever sobre qualquer tema, né? Eu parei de tentar me forçar a escrever sobre algum tema que eu não queria no momento. Ele tem que chegar, né? Você tem que sentir o momento. Eu espero, vou vivendo e vou deixando. Entendi. Mas é claro, às vezes o poesia nasce de uma proposta. Eu quero escrever um livro que vai falar sobre... Hoje eu estou escrevendo um livro sobre minha avó. Sim. Né? Eu tenho 4 poemas ali ainda. Comecei semana passada. Chama Vovó Não Dorme Mais. Por enquanto é este nome. E eu quero falar... É um poema que eu quero um livro que eu quero escrever poemas assim, mais infantis. Sim. Né? E é um desafio, né? Porque eu preciso emular a linguagem infantil, eu preciso entrar naquela lógica novamente. Então eu não consigo sintonizar sempre isso. Então às vezes eu preciso dar um tempo, pensar, não, eu vou falar dessa forma. Mas eu não tenho esse tabu de, não posso falar de política. Até porque, na verdade, ali na época do IFMT, no ensino médio, eu falava muito sobre política. Eu fazia muitos poemas panfletários. Sim. Né? De críticas sociais, de crítica ao governo, de crítica aos momentos, né? Que a gente às vezes vai esquecendo, né? As coisas que a gente passa nesse país. A gente já teve PEC que, graças a Deus, não foi pra frente, que reduziria dinheiro de educação, isso em 2015, porque eu estava numa instituição federal. Então, política se faz em uma instituição federal o tempo todo. Sim. Né? E todo professor... Como aluna ali de FMT, eu sentia isso. Mexia uma notícia de verba de educação, a gente parava de ter aula. Bolsa. Além da greve, tô falando antes da greve. Sim. A greve, ela é consequência de uma série de coisas. O antes da greve, que poucas pessoas veem, porque não estão numa instituição federal, é que a gente para de ter, às vezes, dependendo da instituição, ter bolsa para os alunos. Eu ganhava bolsa de esporte, parei de ter bolsa, cortaram a bolsa, atrasaram a bolsa. Bolsa de iniciação científica no FMT, de PIBID. A gente vai fazendo as transformações, né? Ou quando tem uma questão ali de trabalho terceirizado, a gente para de ter limpeza no local, a gente para de ter papel higiênico no banheiro. Então ali a gente sofre diretamente com ações de política. Às vezes Verdade. as pessoas acham que política não é nada, mas política é o nosso dia a dia. E as Sim. pessoas esquecem disso. Verdade.
E eu tive uma fase bem panfletária. E quando eu chego ali na universidade, eu ainda continuo com essa fase de escrever poemas políticos. Mas eu não postei tantos. Alguns estão na Rua do Manifesto. Né? Eu posso abrir aqui e ler alguns. Ah, a gente quer ouvir, sim. Eu acho que eu vou procurar. Eu acho muito chique pesquisar o próprio nome no Google. Acho muito chique. Essa é boa. Cuia de Barro, o próprio nome Cuiabá. Onde mora uma cumbuca que não enche nunca, pois chove pouco e quando chove a chuva ácida. O sol incansável esquenta a água parada, cortiço de mosquito que pica a pele salgada, e a sudorese descompassada faz o suor cair na terra seca, sedenta, seca os olhos e a boca, só se alimenta de agrotóxico. Nossa, uma crítica social demais. Demais. Esse aqui chamado Beco, tá lá na Rua do Manifesto. Sombras acendem uma luz vermelha, que prende como correntes. Um dia sonhos viveram ali, naqueles corpos ébrios. Hoje, as veias não pulsam à vontade. Fura a agulha em piedosa dose, e agora o sol não renova, nem brilha os olhos. O tempo da manhã já foi vencido, e os milagres vendidos em 20 vezes no cartão de crédito. Meu Deus do céu, o sonho americano aí, ó. Isso aí é maravilhoso, essa sua analogia em falar sobre essa divisão. Realmente, eu tenho uma amiga, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu vou contar uma fofoca. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de carros importados e muitos carrões, né? Bastante. E aí ela trabalhava no banco. Ela disse que muitas vezes esse carro não é propriedade dela, é uma dívida. É uma dívida. Então a pessoa compra o carro para agradar alguém que não gosta e não queria ter esse carro. É uma forma só de dar satisfação ao outro, ou de estar no meio de pessoas que têm esse carro. Aí vai virando uma avalanche, assim, uma bola de neve. E eles não querem ter esse carro e não vivem sua própria verdade. E eu caí na real. E depois que você vai analisar, o emprego que a pessoa tem não é condizente com aquele carro. Não é condizente. É incrível. E é esse sonho aí americano de ter esse carro, de dividir em 10 vezes para ter esse milagre. Olha, amei. Tô assim encantada. Sim. Você acha que poesia pode ser ensinada a ser poeta? A ser poeta? Ou vai ter que depender mesmo dessa intuição, dessa eu sensação? digo que eu aprendi a ser poeta. Aprendeu. Né? Apesar de já Você acha ter- que você pode ensinar alguém a ser poeta? Com certeza, acredito que sim. Eu acho que a gente já tem eu já tinha aquela latência. Sim, Ou a palavra que eu gosto de usar, eu já tinha uma inquietação. sim. Eu já queria, uma coisa me incomodava, eu escrevia. De alguma maneira, de quadrinhos ou música. Já tinha alguma coisa que me incomodava e eu me expressava. E como você... com o tempo eu só fui aperfeiçoando, fazendo leituras, estudando de fato ali, a parte mais técnica. Eu acho que a gente aprende a ser poeta também. A gente, claro, eu tenho certeza que existem artistas que vão de um dom, de uma coisa especial que cai do céu e começa a escrever, mas não é o meu caso. No caso, a coisa especial caiu lá antes e me empurrou pra frente. O resto eu tive que ir à luta. Não é seu caso que chegou a ganhar o destaque selo Flip, né? Vamos falar sobre isso. Disso. Não é o caso dele, gente, mas ele já foi destaque. Foi destaque na selo. Como é que é o selo Flip para nossos espectadores e falar sobre essa emoção quando você recebe esse destaque? Vou explicar um pouquinho. Então, o selo of Flip, ele antecede a Festa Literária de Paraty. Sim. Né? Então, é uma antologia nacional que reúne poetas de todos os estados, de todos os cantos do Brasil. E por que isso é tão interessante, tão legal? A gente manda o nosso poema e a gente é selecionado, ou a gente é premiado, ou a gente é em destaques. Porque eu tô concorrendo num nível de Brasil. Então, se meu poema foi escolhido a nível Brasil, eu tô me sentindo assim o máximo. Então, essa é a grandiosidade do processo. Isso vai parar num livro, né, que é comercializado ali na festa. Então, outras pessoas vão me conhecendo, né, vão lendo a minha literatura. Então, isso chega para outros cantos, né? Acho que a ideia de ser autor é que as pessoas te leem. Né? E quanto mais distante, melhor. Porque se a pessoa não te conhece, não tem nenhum viés ali social, tipo, sou seu amigo, sou seu brother, vou falar que você escreve bem, é melhor ainda, né? Porque a pessoa não tem a obrigação de dizer que gostou ou não gostou dessa poesia. Se ela diz que gostou, porque gostou mesmo. Né? Então, quando eu quase não peço mais opinião para amigos. Esse poema aqui eu não sei.
Porque o amigo pode falar que gostou porque é amigo, né? Verdade. Eu vou procurar aqui numa publicação. Vai ficar outro site aqui, ó. Tiranos Melancólicos, do Lourenço Falcão e companhia, né? E o poema que foi parar lá na Off Flip, 2024, foi em destaque, se chama Ser Cerrado. Então já tem um trocadilho, né? Nas veias desta terra, trincheiras destrincham o peito de raízes. Costuro nesta língua a fibrosa palavra agreste e bendita. Nasci no cerrado, em meio a espinhos não se frutifica. Cultivo poeira nos secos lábios e na pele salgada. Carregam no peito uma cuia de barro e um sol no coração. Tinha que ser destaque mesmo. E esse é um poema assim, sou do cerrado. É. Você fala do do sol, é cerrado. sol no coração? Sol no coração. O sol. Uhum, e um sol no coração. Perfeito. E tem um pouco de Cuiabá, aliás, tem muito de Cuiabá aí, Cuiabá. né? É Sol no Cuiabá. coração é nosso. É a capital mais quente do Brasil. E eu costumo dizer que é onde o sol brilha mais forte, Brilha mais forte. né? Porque é uma cidade muito acolhedora. Eu não sou de Cuiabá, eu sou de Salvador. Uhum. Mas é uma cidade que me acolheu. Tô caminhando aí para os 9 anos aqui. 9 aninhos, né? Fui muito bem acolhida, assim. Tive muitas oportunidades também em Cuiabá. E conheci muita gente bacana. E uma delas é você. Eu quero agradecer, assim, a gente está caminhando para o final. Agradecer demais sua presença. Eu tenho tanta pergunta para fazer que eu ainda, mesmo já no final, quero perguntar assim. Vamos lá. A pessoa vai começar agora a ser poeta. Qual é o desafio que ela vai encontrar? Tipo assim, o Brasil, Isso é interessante. né? O Brasil, ele é aberto para novos poetas mesmo? Ou vai ter que ser hobby? Ou vai viver disso? Vamos rasgar a língua, então. porque Vamos rasgar, eu assim. tenho- E se a poesia está ganhando espaço no Brasil? Eu tenho inquietações aí sobre isso. Vamos lá fazer essas Principalmente sobre o inquietações, mercado né? editorial. Tá. Bem complicado o mercado editorial. Vamos por partes. Acho que o primeiro desafio que a pessoa vai ter para escrever poesia hoje, considerando que os desafios que eu tive não vão ser os mesmos. A gente está numa era digital, né? A pessoa tem mais ferramentas hoje para conseguir uma autopublicação. Tem a Amazon KDP, ela pode publicar poesias lá, o Wattpad, claro, todas essas possibilidades. As pessoas falam como se isso fosse solucionar algum problema, e não soluciona. A gente realmente tem uma falta de valorização da poesia. Quando a gente vai pesquisar os livros que são mais vendidos na Amazon KDP, a gente não vai encontrar livros de poesia. Vai encontrar livros de romance, de contos. Quando a gente vai no Wattpad, a gente vai procurar poesia, a gente não encontra muita poesia no top 10, nas tier lists semanais. A gente vai encontrar romances, fanfics, enfim. Então a poesia, ela tem seu espaço, mas ela sempre está ali alheia, está de lado. Então o autor de poesia hoje, ela vai ter que enfrentar esse espaço que muitas vezes a gente não é valorizado, ou muitas vezes a gente vai lutar para aparecer. Eu acho que hoje um autor de poesia, ele precisa estar nas revistas. Porque as revistas, elas dão muito espaço. A Ruído Manifesto está aqui. Tem uma publicação mensal, você pode enviar um poema. Esse poema pode ir, a Sucuru, já aparece na Sucuru. Tem a revista Tomaí, um poema também, já aparece lá. Eu dei uma pausa nessa ideia de ficar enviando poesia, porque tem muito concurso de poesia que pede ineditismo. Sim, E tem não essa pode ideia divulgar. de ineditismo que não é? também é uma polêmica. Muita gente fala, por que tem ineditismo? Por quê? Por que eu perco uma possibilidade posterior, por exemplo, podia botar esse poema num concurso internacional Sim. e ver ter uma resposta. Mas tem essa ideia do ineditismo ser muito importante, por alguma razão. Então tem gente que é contra. Eu sou uma das pessoas que eu não vejo muito sentido no ineditismo. E também muitas revistas Porque- demoram de responder, você deixou de publicar, porque tem que ser original e Tem que ser inédito. original. E aí ele responde depois que não foi aceito. Depois publicado. Aí todo o tempo, às vezes tem revista que demora um ano para responder. Né? Isso serve também para artigo científico, é a mesma coisa. A mesma coisa, a gente perde ali o time, que seria ideal que aquilo fosse publicado. Eu tenho um poema que deveria ser publicado numa época que era uma questão ali de governo, que era uma crítica àquele governo, mas trocou e aí ele perdeu o feeling, Sim. ele perde todas aquelas referências. E Perde se todo você aquele postar hoje, sentido, vai ficar parecendo que é desse que governo é desse atual. governo, É. E as coisas se perdem, são poemas que são ali bem... Tem coisa que tem que estar no hype, tem que ser naquela Naquela hora hora. mesmo. Olha, esse é um dos desafios. O que eu queria falar de mercado editorial? Eu vejo que tem uma dificuldade de conseguir uma publicação hoje, seja financeira, talvez, é claro, a editora também está passando por desafios, a gente tem cada vez menos leitores, então precisa vender livro, cada vez vende menos livro, então às vezes a editora ela fica postando no Simples. Vou pegar aquele autor que já é publicado diversas vezes,
que vende uma cota X de livros e não investe em novos autores, em novos jovens, olha só, em novos escritores. Não precisa necessariamente ser jovem, né, mas enfim. Sim. E aí, quando não abre esse espaço, claro, com uma insegurança talvez da editora de não conseguir arcar com aquilo, ou mesmo eu sinto falta também de concursos, em Cuiabá a gente não tem mais concurso de poesia, né? O último foi o Rodivaldo, e já faz um tempo, já fazem 4 anos o prêmio Rodivaldo. Né? A gente tem os editais de fomento à pesquisa, claro, o fomento à arte e cultura, né? Teve um de Mendonça, teve lá o de Aldir Blanc, todos esses eu não participei, por questões pessoais, só por problemas pessoais, não consegui submeter um projeto. Até porque é muito burocrático a submissão de projeto. Sim, precisa Tem que de ter a muita leitura e coisa. um conhecimento ali de como ler editais. Quem não está acostumado a ler editais não vai desistir na primeira olhada. Vai ler ali um edital, ler um pouquinho e falar, nossa, eu não quero. Né? Eu acho que deveriam ter uma facilidade para a pessoa que quer publicar. Nem todo mundo tem... Não é porque a pessoa escreve poesia ou escreve qualquer outra coisa literária que ela vai ter sempre um conhecimento de editais, ou de partes burocráticas, né, de como conceber, escrever um projeto, formatar um projeto, que são coisas mais academia, eu vejo. Ou mesmo de quem está inserido ali no meio do meio cultural. Né? Muitas vezes as pessoas vão contratar uma assistência cultural, né, uma pessoa ali que sabe mexer com essas questões de projeto para publicar. Só que quem tem dinheiro para isso? Exatamente, tem que ter o complicado. dinheiro. Então, eu não vejo que é uma democratização total. Eu vejo que a pessoa que escreve literatura, faz literatura e ela ali está numa classe mais baixa por questão financeira, ela vai ter menos oportunidade de quem já está ali, já tem seus 50 milhões, É já verdade. tem seu dinheirinho, Sim. consegue publicar, ou já tem uma editora e acaba publicando ano a ano. A gente tem autores que publica muito, mas é porque tem editora, ou já é amigo de editor, e trabalha e ganha dinheiro pra caramba, tem posições privilegiadas. Mas a literatura que a gente tem, quando a gente olha pra literatura brasileira, a gente tem autores como Carolina Maria de Jesus. Se a gente só olhasse para um lado do Brasil, a gente não teria ela. Exatamente. E a gente teria exclusão. Eu acho que as editoras precisam... Né, tô falando aqui de Mato Grosso. Sim. Precisam ter esse olhar mais atento. Esses dias eu mandei mensagem para uma editora, eu não tive nem resposta. Eu queria saber se ele abrir envio para originais. Nem pra falar não. Nem pra falar não vamos. Né? Ou pra falar, Nem vamos dá marcar uma uma reunião. satisfação, né? Não dá uma satisfação. É Então, uma aí falta de eu respeito mesmo. Claro, na minha opinião, eu tenho um pouco de vaidade. Eu falo, vocês estão perdendo. Sim. Porque mais cedo ou mais tarde eu vou ser publicado. Né? Sim. Mas é uma luta que eu tenho de conversar com as editoras, de tentar abrir um espaço. Não tem esse estímulo. Editoras de Cuiabá, Mato Grosso e do mundo. Matheus Antunes aqui disponível com obras belíssimas. Para publicação, vocês só têm a ganhar. Sigam Matheus Antunes em Poemas de Aluguel. Quer divulgar mais algum outro trabalho? Outro Instagram? Quero divulgar meu Instagram pessoal, que ali é onde eu vou conseguir me contratar mais fácil, né? Tá. Que eu vou deixando às vezes de lado, o plano de aluguel por conta do mestrado. Que é o Matheus? Matheus G, de Guilherme, né? Matheus G. Antunes. Bem tranquilo. Né? Eu queria ler Vamos ler. A música, o poema, né? Esse é de 2011? 2011. 11 Uma aninhos. relíquia, viu, gente? 11 aninhos. 11 aninhos. E eu vou tentar ler de uma maneira assim, é uma música. Não sei se eu vou conseguir cantar ou não vou dar esse desprazer. Olha, eu não sei como dizer. Acho que eu estou gostando de você. 11 aninhos, né? Que lindo. Esse amor entrou no meu peito já faz algum tempo. E aí vem o refrão. Me dê 1 minuto, 1 segundo pra poder te amar. Me dê 1 minuto, 1 segundo pra poder mostrar o meu amor por você. Por você, eu faço tudo o que eu quiser. Pulo de paraquedas, aprendo a voar por você. Vou daqui até a lua pra provar que te amo em qualquer lugar. Nunca, jamais vou deixar de amar você. Não importa o que se o mundo acabe. E mesmo assim, vou te amar. Lindo Então, assim, demais. É uma musiquinha, era pra ser um sertanejo e tal. E eu acho muito engraçado que não tá escrito me dê, tá escrito me dê. Mas enfim, 11 aninhos. Sem muitas críticas pro Matheus de 11 anos. Lindíssimo. Né? E aí eu gostaria também de ler o meu último poema, pra gente fazer esse contraste, o Matheus de 11 anos e o Matheus de 24 anos. Vamos lá. Aqui. Vou ler o Margens Secas, que foi no
do Rodivaldo, antes que a gente esqueça, foi esse aqui. Terra de sol laranja, fértil de amor, calorosa raiz de cerrado que resiste ao fogo e cresce na sequidão. Terra vermelha, do sol que espanta as nuvens de chuva. O céu virou cinzeiro e amanhã será chuva de caju, um caju amargo, ácido e cítrico. Sua polpa carnuda se desfaz na boca da fome que mora debaixo dos viadutos. Né? Essa imagem dos viadutos de Cuiabá, que são coloridos, mas embaixo deles, a gente Tem vê moradores de muita fome, rua. a gente vê muita desumanização. Para quem não sabe, aqui tem a chuva ácida, né? E também muito caju, tem muita manga. Então é um poema que vai retratar bastante a realidade da cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso. O corte social não me deixava ver, o que já era nítido. Traços de puro brutalismo. O osso comprido do nariz, os lábios grossos, os olhos de outro continente. Fortes indícios da herança do vovô, que no bairro era chamado de seu baiano, pela cor de pele, pela aposentadoria não reconhecida, nascido em Pernambuco, porque aqui era só mais um negro, mascando fumo e catando latinhas. De onde veio não era importante, mas sim o que viam. A pele preta, os cachos grisalhos, as cicatrizes, os calos nas mãos e a sua origem é lugar algum, qualquer lugar. É o que há, historicamente, onde seu corpo couber em becos de uma capital ou nos escombros de um edifício condenado a cair. A história dele? Meu avô é do Recife. E lá no bairro a gente não, né? A comunidade chamava ele de seu baiano. Sim. É assim, pode ser do Nordeste, o pessoal fala baiano, é assim. Um erro geográfico que é um erro racista. Sim, A gente não pode esconder. verdade. E eu fiquei matutando isso por muito tempo. Cara, que chama ele de seu baiano, sendo que ele não é da Bahia, ele não é. Né? E ele sabe disso, né? É. E meu avô foi um dos meus primeiros amigos ali com 6, 8 anos, né? E onde eu moro é um terreno grande. Sim. E na época não tinha divisórias entre uma casa e outra. Hoje tem a divisória da casa do meu tio, da casa do outro tio. Então eu conseguia ir ali no terreno, ia até a casa do meu avô, eu ficava com ele ali, tomando um café, ele me dava alguma coisinha, dinheiro pra balinha, ficava conversando com ele. E ele mexia com reciclagem, Sim. né? Então, latinhas ali espalhadas, eu ficava brincando nessas reciclagens. Com seu avô. Meu avô, sim. Então, eu estou tentando, em vários poemas atuais, homenageá-lo. Né? Eu Qual o fiz nome do seu avô? Mário Paulo. E sua avó também, né? Que você vai Minha tentar avó escrever também. sobre minha avó que não dorme mais. Como o também. nome dela? A minha avó, essa faleceu em 2006, é Cleonice. Cleonice. Uhum. Eu sempre tento homenagear meus avós. Sim. Né? Em alguns poemas, em algumas obras. Tem a minha avó Benedita, se eu não falar dela, ela vai ficar com muito ciúme. Mas eu tenho uma crônica, um conto, então não sei como definir, que está na Rua do Manifesto, que eu participei de uma coletânea chamada Realidade Onírica, da Tati Martinucci, ela organizou, e ali tem um conto chamado Vida Sonâmbula. Na Vida Sonâmbula eu falo um pouco da minha avó, a questão das pulseiras, elas usam muitas pulseiras, a questão de acreditar em sonhos, e tá ali uma homenagem também. Né? Muito bacana. É uma forma também de você resgatar e enaltecer e honrar sua ancestralidade. Né? Quanto que isso, a sua vida também, a sua própria história, né? Atravessa os certeza. poemas. Com certeza. É uma forma também de inspirar e escrever coisas belas. E esse último poema, assim, ele vai falar sobre esse processo de descoberta, né? Porque quando eu tinha meus 10 anos, eu não entendia muito bem o que era raça. A gente não entende. Sim. A gente vai entender o que é raça quando a gente sofre racismo. Quando as pessoas falam pra você cortar o cabelo, mas você não quer cortar o cabelo. Quando raspam o seu cabelo porque você vai ser melhor aceito na escola. Eu não via isso como racismo, né? Mas hoje eu vejo. Eu Entendi. sofria com isso. Hoje você já tem essa percepção. Sim, sim. E eu lembro de um bullying, digamos, que um colega, tá no livro também um poema sobre isso, chamava meu cabelo de cansanção. E a gente pensava que é cansanção, não sabia. Quando eu pesquisei isso já adulto, cansanção é uma planta que quando você pega ela causa coceira. Então ele tá dizendo que o meu cabelo dava coceira. Então quando você vai a fundo, você vai lembrando
de certas partes da sua vida que a gente sofre e a gente não sabe. Exatamente. E aí você, com o tempo, vai se apropriando e até sendo revolucionário e refletindo sobre isso. E até entendendo que ele está falando mais sobre ele do que sobre você. Que Claro. seu cabelo não é essa planta. É claro, a gente entende essa questão, mas ainda assim é fruto de uma sociedade racista Sim. que é o Brasil. Sim. E assim, a gente vai caminhando para o final. Hoje, pessoal, nós fomos grandemente, altamente tocados pela arte e pela sensibilidade do nosso Matheus Antunes, professor, escritor, corretor de redação e também poeta. A gente hoje foi tocado demais. Poeta digital. Poeta Antes digital. que eu esqueça, jamais não posso esquecer. Tem que falar do acervo, um pouquinho do acervo de literatura digital, que é o projeto Vamos falar. do meu orientador. Não posso deixar de falar. Eu estou lá como artista, como organizador, né, da parte da comissão. Eu fiz a parte aí de mapeamento, buscando autores que publicam no Instagram. Então, se você publica no Instagram, fala comigo, me procura, pra gente agilizar essa publicação lá no acervo, pra você estar acervado. O que é um acervo, né? A gente reúne, né, as obras literárias de terceira geração, que estão em redes sociais. Não só em redes sociais, também eu publico no Wattpad, tudo bem. Eu tenho um blog, beleza, fala com a gente. Né? A gente vai achando os entremeios. Então, se você faz literatura digital, ou seja, você usa algum artifício da cultura digital, seja aplicativos, sites, você pode falar com a gente. Então, às vezes, um autor lá de Primavera do Leste poderia ser acervado, a gente não teve esse alcance ainda. Então, eu acho que seria interessante a gente colocar isso também para vocês acessarem, né? A gente tem um Instagram, né? Acervo de literatura digital Mato Grossense. O nome é esse todo, assim, esse grande todo, mesmo? enorme, Acervo assim. de literatura digital Depois Mato eu Grossense. passo o arroba certinho. Tá. E temos um site. Então, esse site você consegue conhecer outros autores além de mim. Eu acho que vale a pena dessa navegada, para usar o jargão antigo. Porque hoje ninguém fala mais navegar na internet, né? Mas a gente pode navegar e conhecer mais autores digitais. A gente conhece muitos autores. A gente deveria conhecer também os autores, né? Analógicos, digamos, né? Os autores ali das editoras, é claro. Mas acho que a gente tem que trazer também os digitais. E quando a pessoa é analógica e por acaso digitalizar a sua poesia, ela é considerada digital? Não, né? Ela tem que partir Ela do pode nato fazer digital. os dois. Ela pode fazer uma literatura analógica, digamos, uma literatura digital. Mas acho que a questão é, se você pega o seu livro que foi publicado, por exemplo, isso aqui é um livro meu, digamos, Tá. né, que é da Norma Gonçalves, claro. Mas se eu escrevo um livro digital, eu tiro foto, eu vou colocando esses registros, eu só estou registrando o meu livro digitalmente. Eu estou fazendo uma Sim. remediação, ou seja, pegando da mídia livre e colocando na mídia rede social. Né? Tô levando de uma mídia para outra. Agora, se eu faço um livro de poesia, né, somente no Instagram, é um livro digital, um Sim. livro de poesia, um livro de conto, seja o que for ali dentro do Instagram. Eu vou colocar sua câmera 2 para você dar, né, seu depoimento, suas últimas palavras, para quem quer começar agora, que você possa incentivar essas pessoas. Então, eu gostaria de começar, assim, essas palavras finais, né? Agradecendo a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha literatura, da minha poesia. São temas tocantes, eu tô tocando em feridas aqui do passado. Eu acho que o poeta, a pessoa que tem essa veia artística, eu tô falando de poesia, mas pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser o que você faz de artesanato. A gente tá numa sociedade que às vezes a gente tem que enfrentar diversas dificuldades para continuar fazendo arte. Fazer arte no Brasil é muito difícil, é desafiador. Então eu acredito que não basta dizer apenas não desista ou enfrente essas dificuldades. Acho que vale a pena você dizer assim: tudo isso que você tem feito já tem um valor. Olhar para trás pelo que você passou, pelo que você construiu a partir da sua história, a partir das suas vivências, e valorizar já o que você já tem. Claro, também olhar para frente. Né? É o que eu falo com meus alunos. Meus alunos estão começando, estão aprendendo ainda o que é poesia. E às vezes tem aquela visão reduzida de mundo que eu também tive. Né? Então a gente também tem que respeitar esses processos. Eu entendo que meus alunos estão engateando na ideia. Então, o processo que eu falo para eles: continue escrevendo. Você quer ser um grande escritor? Continue escrevendo. Continue lendo. E foi o que deu certo para mim.
Não que eu tenha chegado muito longe. Mas Mas acho a que... sua trajetória ainda é muito longa, você é muito jovem, você já conquistou muita coisa, né? Amém, quero Há mais. 24 anos, gente, é muito novinho. Matheus, obrigada É isso. demais por você ter aceito o convite, por você estar aqui. A gente foi, assim, abençoado pela sua presença hoje e desejo sorte na sua caminhada. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente! Tchau!